gathered in the upper room, all praying in His name. Baptized with the Holy Ghost and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide, His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Cumprimentamos a todos os nossos amados irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com hinos, com orações e com a mensagem poderosa da Palavra de Deus ao nosso favor. E para darmos início em mais este culto, nós vamos ter uma palavra de oração falando com o Senhor nosso Deus, pedindo a bênção, a direção, a graça, o perdão pelos nossos pecados e a inspiração divina para mais esse trabalho. Oremos todos agora. Gracioso e soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, Senhor, nos achamos em Tua santa presença, mais esta vez, agradecidos pelo privilégio da bênção, da vida, da saúde, da paz e pela oportunidade, ó Deus, de podermos estar reunidos com os nossos irmãos desta forma virtual, cada um em seu próprio lugar, mas todos juntos, unidos no Espírito, na fé, ao redor da Santa Palavra, e nós pedimos a bênção do Senhor em favor de todos. Pedimos graça, misericórdia, compaixão, ajuda, Senhor Deus, em favor de todo o Teu povo e dá-nos a direção para mais este culto nesta hora. E nós pedimos tudo isto humildemente no santo nome do Senhor Jesus Cristo e para a sua bendita glória. Amém. Amém. Graças a Deus. Muito bom, amados. Nós estamos aqui com a Bíblia aberta no livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 1, não é? Provérbios 28, versículo 1. E agora nós vamos então ter a parte de louvores, adoração com hinos cantados em louvor ao Senhor nosso Deus, hinos bonitos, não é? Melodia bonita, letra bonita também. E nós vamos cantar todos juntos agora, adorando ao Senhor. Depois dos cânticos, nós voltaremos aqui com a leitura bíblica e daí então, permitindo o Senhor, daremos continuidade na leitura da mensagem que está em apreço, presumindo, não é? Vamos aqui então agora com os nossos louvores. Cantemos todos. Meu pecado resgatado foi na cruz,
cruz por teu amor, e da morte, triste sorte, me livraste, ó Senhor. Vem em flama, viva chama de fervor e fé sem fim. Eu te adoro, sempre imploro, ó Jesus, habita em mim. Se hesitante, vacilante, ouço a voz do tentador. Tu me guias, me auxilias e me tornas vencedor. Vem em flama, viva chama de fervor e fé sem fim. Eu te adoro, sempre imploro, ó Jesus, habita em mim. Redimida, só tem vida a minha alma em teu amor. Com apreço reconheço quanto devo a ti, Senhor. Vem em flama, viva chama de fervor e fé sem fim. Eu te adoro, sempre imploro, ó Jesus, habita em mim. Maravilhosa graça, maior que o meu pecado, como poder cantá-la, como hei de começar? Trouxe-me alívio à alma, e vivo em toda calma, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, quão maravilhosa graça, como o firmamento é sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, tão sublime e doce para mim. É maior que a minha vida inútil, mais profunda que o imenso mar. A Cristo vamos, pois, louvores dai, a Deus honra. Maravilhosa graça, traz vida perena. Por Cristo perdoado, vou à mansão real. Sei que hoje sou liberto, vivo de Deus bem perto, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, quão maravilhosa graça, como o firmamento é sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, tão sublime e doce para mim.
é maior que a minha vida inútil, mais profunda que o imenso mar. A Cristo vamos, pois, louvores dai, a Deus honra. Maravilhosa graça, quão ricas bênçãos traz. Por ela Deus salvou-me, deu-me perdão e paz. Salvo sim em verdade, por toda a eternidade, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, quão maravilhosa graça, como o firmamento é sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, tão sublime e doce para mim. É maior que a minha vida inútil, mais profunda que o imenso mar. A Cristo vamos, pois, louvores dai, a Deus honra. Seja bendito o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue, que por nós pecadores verteu. Eis-nos no sangue lavados, com vestes que tão alvas são. Nós pecadores redimidos, que de Deus recebemos perdão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Ó, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Há nessas chagas pureza para o mais torpe pecador, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, é de todo pecado, que maravilha desse amor, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo
mais que a neve, algo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém, amém. Graças a Deus. Que Deus aceite a nossa adoração, o nosso louvor, não é? Agora nós vamos aqui à leitura bíblica, conforme nós anunciamos, Provérbios capítulo 28, começando no versículo 1. O título do salmo é assim, lembrando que eu estou lendo numa Bíblia King James, né? Ditos de sabedoria em antíteses. O ímpio foge, mesmo que ninguém o persiga, mas as pessoas honestas são valentes como um leão. Quando um país está em revolta, os chefes se multiplicam, mas apenas um líder sábio consegue manter a ordem. Um pobre que sobe ao poder e oprime os pobres é como um furacão que chega de súbito, acaba com a plantação e destrói tudo à sua volta. Os que abandonam a lei louvam o ímpio. Os que observam a lei o repreendem. As pessoas más não entendem o sentido do direito, mas os que buscam Yahvé, o Senhor, o compreendem perfeitamente, e é melhor o pobre que se mantém íntegro que o de atitudes perversas, ainda que rico. Quem guarda a lei é filho inteligente, mas o que anda em más companhias entristece e envergonha seus pais. Quem aumenta seus bens por meio de juros escorchantes, palavra meia difícil de ser vista, não é? Juros escorchantes, ajunta para alguma outra pessoa que será bondosa para com os necessitados. O que desvia o ouvido para não ouvir a lei, até mesmo sua oração se torna abominável. Quem engana um homem honesto e o induz a praticar o mal, cairá em sua própria armadilha. Entretanto, quem é justo será grandemente recompensado. O justo arrogante é poderoso a seus próprios olhos, mas o pobre que é inteligente o conhece muito bem. Quando os justos triunfam, há grande glória. Quando os ímpios tomam o poder, o povo corre em busca de um lugar para se esconder. Quem camufla suas faltas jamais alcançará o sucesso, mas quem as reconhece, confessa e abandona, recebe toda a compaixão de Deus. Feliz a pessoa que vive sempre no temor do Senhor, mas o indiferente e o que se revolta contra o Senhor cairão em desgraça. Até o versículo 14, não é? Nós lemos aqui esses provérbios de Salomão, que foi o homem mais sábio que esteve na terra, não é? Um grande homem, e quando o Senhor Deus lhe deu a oportunidade para pedir riqueza, se quisesse, para o seu reino, ele deveria escolher, ele disse: eu quero que o Senhor me dê sabedoria para dirigir o teu povo, não é? Então ele pediu a coisa mais certa, e nós vemos aqui os conselhos
de Salomão, então, para todos aqueles que desejam, que amam, né, a verdade, amam fazer o que é correto e gostam de aprender, não é mesmo? Então, como nós dissemos, nós estamos estudando a mensagem Presumindo e nós paramos no parágrafo 118. Nós deveríamos continuar com o parágrafo 119, mas nós vamos ler, reler, recapitular o parágrafo 118, conforme o profeta irmão Brana está dizendo aqui, não é? 118, ele diz assim: já lutei através do país, amigos, já bati, já martelei, eu já fiz tudo. Gritei para as pessoas e às vezes condenei suas organizações e coisas. Não a organização, não é isso. A organização é boa, nada tenho contra isso. Mas ouçam, irmãos, eu vou dar uma pausa aqui, já de início, que é bom, como nós estamos num estudo, né? É bom fazer certos esclarecimentos. Ele disse assim que ele já bateu contra organizações, né? E depois ele disse, não tanto assim exatamente contra as organizações, e ele disse que a organização é boa, né? E depois aqui ele vai dizer, as pessoas precisam às vezes de uma organização e tal. Então nós vamos observar pelo menos dois aspectos de uma organização. Por exemplo, existem, principalmente aqui no nosso país, eu acho que quase em todo o mundo é assim, não é? Tem as entidades que são pessoas jurídicas, entidades filantrópicas, entidades religiosas, com fins lucrativos ou não, ou sem fim lucrativo, não é? São organizações, são pessoas jurídicas, então elas são chamadas assim, de pessoas jurídicas, e elas têm um nome, tal e tal, associação tal, e qualquer tipo de nome, igreja assim. Então, é bom que nós meditássemos um pouquinho nisso aqui, porque nós não cremos em uma igreja organizacional. Mas aproveitando isso que o profeta disse aqui, para deixar claro até para os dois lados, porque tem o lado da direita e o lado da esquerda, cada um pensa de uma forma, não é? O erro, em se tratando de igreja, o erro não é a igreja ter uma pessoa jurídica registrada em um cartório, porque é a lei e o Senhor Jesus Cristo nos ensinou a dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então toda a igreja deve ter o seu registro como pessoa jurídica, tem CNPJ e tem direitos e deveres, né? Civis e assim por diante, sociais e tudo. Então não é essa a questão. A questão da organização não ser certa é porque se a organização tem que ter um estatuto, né? Se os estatutos dessa referida organização, sendo religiosa, se esses estatutos apenas abrangerem o aspecto civil, que é o requerido pelas leis do país, não tem nenhuma importância, não tem nada que fira a verdade da palavra de Deus. O que ocorre é que o estatuto civil da organização não deveria interferir no assunto da fé, no assunto doutrinário. Aí é que começa o erro, o lado civil interferir no lado doutrinário, não é? Porque toda a igreja precisa ter uma personalidade jurídica, mas não precisa aquelas exigências legais, né, interferir nas doutrinas. A doutrina tem a ver só com a Bíblia,
não é certo? Então, deveria ser duas coisas separadas, a doutrina e as obrigações, os direitos e deveres legais, né? Então, por isso que ele disse aqui, a organização ela é boa, ela é necessária, né? Não é que ele está se contradizendo, não. Bom, nada tenho contra isto, mas ouçam, irmãos, tantas pessoas, veem, elas dependem daquela organização, veem. Se você tivesse descendo um rio em direção a uma cachoeira e eu visse que você estava em um pequeno barco e aquele barco fosse afundar e eu ficasse nervoso com você, não seria porque eu não te amo, seria porque eu realmente te amo, vem. Você se arrebentaria nas cachoeiras. Então, ele quer dizer aqui, eu grito às vezes, eu repreendo, eu corrijo, não é porque eu não amo as pessoas, é pelo contrário, é porque eu as amo e quero livrá-las de ir para o inferno, não é? E se você diz, bem, nós pertencemos a isto, mas, irmão Branham, vou lhe dizer, nosso pastor, ele é um bom homem, eu não duvido disto, nem um pouquinho, diz o profeta, não é? Não duvido nem um pouquinho. E o homem é honesto, ele está presumindo que ele está correto. E você diz, ora, ele diz que não existe tal coisa como a cura divina, não existe tal coisa como falar em línguas, não existe tal coisa como estas coisas, isto não é correto. Ora, ele diz que aquilo é errado, sua organização ensina aquilo. Bem, eu não sou contra a sua organização, mas aquela coisa explodirá. Porque a organização está contra a palavra aqui neste caso. Não é por isso que vai explodir. Jesus disse, estes sinais seguirão aqueles que crerem. Vem, não presumam, estejam certos, então você obterá isso. Quando você tem certeza, quantos realmente apenas gostariam de ter aquele tipo de experiência, gostariam de entrar em uma igreja assim? Não seria isso maravilhoso? Vamos inclinar nossas cabeças só por um momento. Nosso Pai Celestial, na presença de sua santidade, sabemos que Ele é o único verdadeiro e justo. Quão difícil é, Senhor, chegar aos irmãos e irmãs e dizer coisas que cortam, que penetram, que dilaceram. E quão difícil é dizer estas coisas, Pai. Eu oro para que Tu tenhas misericórdia de mim. E sei que meu coração vai com o povo em amor, pois eu simplesmente gosto de estar com eles. E por que teria eu que dizer tais coisas? Porque, Pai, eu creio que isto deveria ser dito, que é a Tua palavra, e isso deveria ser feito. E muitas vezes isso ajuda nossos irmãos pelo caminho afora. Quando a congregação fica tão arrogante que eles simplesmente passam por cima dos mandamentos do pastor e coisas, e então, Senhor, às vezes Tu envias alguém e na boca de 2 ou 3 testemunhas, e vendo que isso realmente é crido, e isto realmente é a verdade, e outros diferentes citando isto, e as pessoas se colocarão ali sem nenhuma desculpa naquele dia. Ele falou uma coisa aqui muito interessante, né?
ele disse assim, às vezes a organização não crê em uma parte da palavra, às vezes o pastor é um bom homem, é honesto, é uma pessoa maravilhosa, mas às vezes não crê naquilo. E aí ensina para as pessoas dessa forma. Então seria necessário que alguém, então, gritasse, falasse, tentasse persuadi-los. E aí ele citou uma coisa interessante aqui, por 2 ou 3 testemunhas. E eu me lembrei de uma escritura que está escrito assim: não aceiteis acusação contra o presbítero, né? Presbítero pode ser pastor, presbítero é o ancião ou qualquer coisa assim, não é? Não aceiteis acusação nenhuma contra o presbítero, a não ser por boca de 2 ou 3 testemunhas. Ele falou aqui das testemunhas, me lembrei disso agora, né? Para que então se tente convencer aquela pessoa que aquela pessoa está errada. Esse fato de você tentar convencer o irmão, o amigo, é um sinal de amor, é um sinal de respeito, não é um sinal de desrespeito. É um sinal de respeito, de amor pela alma daquela pessoa. Mas não nos esqueçamos da regra. Não é para aceitar acusação contra o presbítero, a não ser que seja pela boca de 2 ou 3 testemunhas. E aí diz a Bíblia, porque pela boca de 2 ou 3 testemunhas, o negócio será confirmado, não é? Então, vamos para frente aqui. Quando você tenta persuadir a pessoa, tenta desanimar a pessoa daquele erro, aquilo representa amor. Não representa difamação, não é isso não, representa amor por aquela pessoa, não é? Mas vamos para frente aqui, 121. Agora, Deus Pai, eu sei que não há ninguém aqui que gostaria de se perder naquele dia. A coisa mais distante de suas mentes seria se perder naquele dia. E, Senhor, não importa o que fazemos, tu disseste, a não ser que o homem nasça de novo, ele nem mesmo poderá ver o reino de Deus. Então, se nascemos de novo, somos filhos de Deus, e as coisas do mundo estão mortas para nós. Nós não nos associamos com eles mais. Eles estão mortos, as coisas do mundo, né? Eles estão mortos. E eu oro a ti, Pai, para que tu sejas misericordioso nessa noite e conceda isso a cada membro da igreja que está associado com tais coisas, como como uma pequena frieza e regressando ao mundo, que rapidamente eles possam ser como uma pomba que foi solta da arca e foi procurar terra e regressou. Ela não pôde encontrar nenhum descanso para a sola de seus pés sobre as carcaças mortas e bateu na janela até que o pai Noé a deixou descansar dentro da arca, até que todo o dilúvio terminasse. Ó Senhor, que aquela pessoa possa regressar para Deus nesta noite. Então, vamos pensando nestas coisas. Às vezes a pessoa não consegue se firmar na fé, né? Ela não consegue se firmar, ela sempre tem um obstáculo para impedi-la de prosseguir. E aí, quando aparece um obstáculo maior, então, é tudo que ela precisa para se justificar, para não ir mais na igreja, para não congregar mais, para não tomar mais a comunhão,
por causa daquilo que aconteceu, mas aquilo foi só um obstáculo que às vezes até Deus permitir para que a própria pessoa se autentique, né? Então agora eu encontrei um motivo verdadeiro que me impeça de continuar a minha fé, a minha vida cristã. É bom que se observe essas coisas, né? Aí volta para o mundo, para as coisas mundanas outra vez. Que a igreja possa retornar em um todo. Que essa pessoa ser o tempo de examine em Fênix, que as igrejas possam voltar à santidade, Senhor, e que possa haver um tal movimento, que os grandes movimentos que tu começaste e o poder de Deus comecem a fluir entre as pessoas, e então a indiferença mundana, personificações e comparações carnais e os arrepios mundanos dentro da igreja, exatamente como foi o nosso texto nesta noite, eles correram bem. Eles saíram do Egito sob a circuncisão e sob o sangue do Cordeiro. Ele está voltando lá na escritura do princípio da mensagem, não é? Eles saíram de lá sob o sangue, saíram direitinho do jeito que estava programado por Deus, não é? Mas veja só então, e eles estavam indo bem, mas quando eles chegaram ali em cima, na outra parte da tua palavra, e então duvidaram, ali mesmo eles ficaram e ali perderam a batalha. E Pai, oramos para que aquilo nunca aconteça com a tua igreja nesses últimos dias. Deus, não deixe a batalha nos derrotar. Vamos colocar para fora todos os acãs e as cunhas para fora do arraial e voltar para a palavra, e voltar para a santidade, e voltar para a retidão, e viver para Deus no poder do Espírito Santo. Conceda isso, Senhor. Aleluia. Bendito seja Deus. Através de Jesus Cristo, eu oro para que tu coloques uma fome no coração das pessoas para ver aquela igreja como ela era lá atrás, nos velhos dias, quando eles nem mesmo tinham tantos acessórios na igreja, nem mesmo colocavam altar ali, porque os pagãos cairiam diante dele e se prostrariam diante de ídolos pagãos, e eles estavam com medo de colocar um altar na igreja, porque as pessoas, os convertidos simples, poderiam tentar adorar o altar. Isso aqui foi bom também, né? A gente pensar um pouquinho. Eles estavam pregando o evangelho lá no princípio e estavam ganhando os pagãos idólatras. Os pagãos idólatras tinham altares, tinham ídolos, imagens esculpidas pelos homens, né, de escultura e tudo. Então, eles eram adoradores assim, pagãos. E quando eles se convertiam, eles vinham para a igreja, e ele está dizendo aqui que os dirigentes da igreja, às vezes, nem colocavam altares, púlpito assim ali na igreja, para que os pagãos recém-convertidos não viessem na igreja e, ao verem o altar, se confundissem e começassem a adorar o altar. Eles não tinham nem altar por causa disso. Interessante isso aqui, né? Em vez do Deus vivo, então eles adorariam o altar em vez de Deus vivo. E eles caíam de joelhos bem ali no aberto, e levantavam suas mãos para um Deus invisível,
porque eles amavam aquele efeito posterior do fluxo do Espírito, colocando uma velhas lajes frias de pedras no chão para ouvir algum homem pio explicar o Evangelho. Ele quer dizer assim, um chão mal feito com pedras, né, ali para evitar naturalmente o barro, né? Ali ele não tinha um luxo, não tinha um chão assim tão bonito de granizo, ou granito, né, ou qualquer coisa assim, porque o que eles interessavam mesmo era estar ali para ouvir um homem pio, um homem verdadeiro explicar a palavra para eles, né? O Evangelho e o poder de Deus e o Espírito Santo caía na reunião. Ó Deus, vendo-os entrar nas covas dos leões e nas covas de fogo e tudo mais, Pai, e na ressurreição, onde nos firmaremos? Não é requerido hoje que eles entrem nos buracos, nas covas dos leões, mas Deus nos é requerido que vivamos decente e de modo santo e segundo o padrão de Deus para vivermos puros. Quer dizer, hoje Deus não pede tanto para nós assim, de adorarmos em covas de leões, de adorarmos em catacumbas por causa da perseguição. Hoje não nos é pedido isso. Ele só quer corações sinceros, corações pios, honestos, crentes verdadeiros, crentes não hipócritas, né? Que só tenha nome de crente. Então, examinando e orando e esperando pelo momento que ele virá, sem medo de sua vinda, mas amando a sua aparição. Conceda isso, Senhor. Nós amaríamos ver aquela grande igreja se ajuntar e essa porção que descansa e peregrina aqui em Phoenix. Nós cremos que tu tens literalmente centenas de membros de tua igreja peregrinando aqui em Phoenix, esperando por aquela hora, Senhor. Eles não serão, não estão presumindo, eles estão cheios do Espírito, suas vidas estão marcadas e mostram o que eles são teus filhos. E há alguns que amariam ser dessa maneira, Pai. Talvez eles tenham apenas presumido e eles olham de volta em suas vidas e veem que isto simplesmente não opera daquela maneira. Há algo errado. Eu oro, Pai, que nessa noite, se há alguém aqui que esta seja a noite que eles sejam chamados, que eles não tenham vergonha, mas se levantem e digam: estou errado. A melhor posição de um ser humano é essa: estou errado, reconheço meu erro. É como nós lemos no penúltimo versículo de Provérbios, não é? Quem confessa os seus erros alcança misericórdia, não é? Mas quem o encobre não alcançará misericórdia. Estou errado, Deus me perdoe, me ajude, que desta noite em diante eu possa realmente vir para a palavra e crer em toda ela e me encher do Espírito e ser santificado de tal modo que meu testemunho não seja contra mim na cidade. Conceda isto, Pai. Agora, enquanto mantemos nossas cabeças inclinadas, nossos olhos fechados, eu vou lhe pedir, como vosso irmão, como um peregrino com vocês,
procurando uma cidade cujo construtor e artífice é Deus, e eu gostaria de saber algumas das irmãs aqui nesta noite. Alguns de vocês, irmãos, sem dúvida, vocês são bons e sinceros. Eu não quis ferir, mas eu quis lhes dizer o que é a verdade, a palavra de Deus. E já estive na sua cidade e realizei reavivamentos. Vocês viram que eu creio em Deus. Deus não responde a pecadores. Nós sabemos disso. E eu creio ser um cristão e seus pastores lhes falaram através da cidade aqui, e você descobriu que você confessou que você tem o Espírito Santo, e você descobriu que você continua vadiando no mundo, desperdiçando tempo ali com o mundo. Você não deseja isto. Deseja, irmã? Você sabe disto. Você é uma pessoa muito boa para ser assim. Você não poderia, não perderia isto por nada. E agora, desta noite em diante, Deus, se você nunca ouviu isso antes, Deus te fará responsável por isto. Ele te fará responsável. Quer dizer, se você não tinha ouvido ainda, até agora, então você não tinha uma responsabilidade. Mas a partir de agora, ele está dizendo aqui, que você ouviu, agora você é responsável pelo que você fizer, ao contrário disto que você tem ouvido aqui. Irmãos, se vocês são culpados de alguma destas coisas das quais estivemos falando, você não deseja ser assim. Você deseja, irmão? Com certeza não. Você deseja ser um verdadeiro cristão. Como pode alguma vez Deus nos ensinar álgebra? Como eu disse, quando nem mesmo conseguimos sair do jardim da infância. Vem, nós podemos ter emoções, nós podemos gritar e louvar a Deus e dançar em espírito e tudo isto assim. Ora, tudo isto é bom, irmão, irmã. Eu creio nisso também, mas já os vi dançar ao redor de um ídolo pagão do mesmo modo, gritando e falando em línguas. Vê você? Então isso é a vida que conta. Veja isto, pelos seus frutos os conhecereis. E você vê que isso não está realmente correspondendo. Gostaria você de ser um verdadeiro cristão? E agora, eu quero que vocês, com seus olhos fechados, por gentileza, orando, eu quero que vocês sejam realmente honestos agora, exatamente neste momento, sejam bem honestos. O pecado não pode ser coberto através da bebida, colocando isto de um lado, se unindo a uma igreja, tentando fazer o melhor. O pecado só pode ser aniquilado através do poder de Deus, do sangue de Jesus Cristo. Não gostaria você de ter uma vida como esta? Se você gostaria e você crê que Deus está no edifício, a sua presença infalível está sempre próxima, não importa onde você esteja. Numa visão, outra manhã, ele me falou isto, ele disse, não temais, ele disse, fique de pé, corajosamente, vem, porque a infalível presença de Cristo está perto. Gostaria você de ser aquele tipo de cristão, como você realmente sabe o que você deveria ser, você está tentando ser,
mas você simplesmente não alcançou aquele lugar ainda. Agora, sua própria vida prova isto, vem, levante sua mão para Deus, apenas diga, Deus te abençoe. Esses são corações honestos e sinceros. Eu realmente quero ser. Agora, se você sabe na sua vida que você não está correspondendo com aquilo que é requerido para um cristão fazer, e então, mesmo agora, na presença do Espírito Santo, Satanás faz com que você fique com a sua mão abaixada, para não receber isso. Agora, que tal isto? Quando você sabe exatamente aqui nas Escrituras que você está errado. Eu digo isto com amor e respeito. Vem. Que coisa horrível é isso? Vem, que você saiba disso. Eu não digo que você sabe, mas eu digo que você soubesse disto e soubesse que em sua vida, veja o que você faz e as coisas que você está fazendo. Veja se sua vida não se compara com a Bíblia e você ouve o evangelho sendo pregado, você mesmo lê isso e você sabe que é errado fazer estas coisas e mesmo assim você as faz. Vem? Não é isto uma coisa horrível? Agora, pelo menos 20, 30 mãos se levantaram. Há alguma que sobrou que gostaria? Agora, ninguém olhe. Deixe-me olhar só. Eu quero orar. Resta alguém que gostaria de levantar sua mão? Eu te vejo na galeria. Sim, sim. Deus te abençoe. Tem muito mais. Sim, Deus esteja contigo. Isto é bastante sincero. Porque não estabelecemos isto nesta noite? Por que não dizemos apenas, nesta noite, vamos determinar isto? Agora, estamos entre vocês aqui em Phoenix, neste lugar amável. Lhes aprecio muito as cartas que vocês escreveram e o encorajamento e as coisas que vocês tentam me passar e vocês oram por mim. Esta é a razão pela qual eu quero ser sincero com você. Veja, então Cristo me fará responder por isto, e se eu não lhe disser toda a verdade, então, vem, eu terei que responder. Esta é a razão pela qual eu quero que você esteja ali, irmão, irmã. Não se arrisque. Se houver a menor chance, não arrisque. Simplesmente não brinque com isto. Não. Vamos realmente ser verdadeiros cristãos. Você pode ser, os outros são. Você pode ser também. Você conhece uma certa senhora que gostaria de ser como ela. Você conhece alguém, não é, que você gostaria de ser igual àquela pessoa? Não é isso que ele está perguntando. E determinado homem que gostaria de ser como ele? E um certo ministro que você gostaria de ser como ele? Uma determinada pessoa que você gostaria de ser daquela maneira, você pode ser. Agora, vamos apenas crer com todo o nosso coração. Amém. Nós chegamos ao parágrafo 131. E agora nós vamos orar, não é? O horário já está se esgotando, então nós vamos orar agora para agradecer ao Senhor pela palavra que nós ouvimos, porque quem prega está ouvindo também, e pedir a bênção em favor de todos, não é? Senhor Deus, nosso Pai,
agradecemos ao Senhor por esta porção da Tua palavra que o Senhor nos mandou nesta oportunidade, ó Pai, e nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude a fazer um exame introspectivo em nossas vidas e dizer como o salmista disse: Senhor, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau. Ó Pai, vê se há em nós, meu Deus, algum caminho mau e mostra-nos para que nós possamos nos desvencilhar dele, nos livrar dele, ó Pai. Ajuda cada um de nós que está ouvindo nesse meio virtual, em lugares diferentes, que eles possam ouvir e o Espírito Santo fazer a mesma obra que estava fazendo lá no coração de cada um, ó Pai. E nós pedimos todas estas bênçãos humildemente. Também peço em favor dos necessitados, dos doentes, dos enfermos, aqueles que estão hospitalizados, Senhor, com doenças diversas, aqueles que estão com problemas familiares, problema de desemprego, qualquer tipo, Senhor, de problema, que o Senhor tenha misericórdia, o Senhor seja misericordioso com cada um de nós, ó Pai, os lares, os moços, as crianças, os velhos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, ó Pai, nós suplicamos tudo isto e nós te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém, amém, Senhor Jesus Cristo, amém. Graças a Deus. Então, meus amados irmãos, nós estamos chegando ao final da nossa programação de hoje, não é? Lembrando que nós estamos publicando os nossos cultos todas as terças-feiras e sábados, no horário das 18 horas e 45 minutos por este canal, não é? Tabernáculo SBO Shalom. E também não esqueçam de clicar no joinha ali assim, né? Para curtir, como eles dizem, clica no joinha, clica também para se inscrever, inscreva-se no canal, ative o sininho para você ser notificado quando os vídeos forem publicados, não é? E se você quiser estar conosco em nossas reuniões presenciais, tanto no Tabernáculo de Campinas, lá no Parque Shalom, como em Santa Bárbara do Oeste, no Jardim Europa, os endereços estão aqui na descrição, aqui embaixo, né? Horários, endereços e dias, e também tem o WhatsApp para você se comunicar com a igreja, conosco, se você tiver uma necessidade qualquer. E assim, meus queridos e amados irmãos, agradecemos a todos pelo carinho da companhia, fiquem todos com Deus e até a nossa próxima oportunidade, então, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.